Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou estão correlacionadas com as empresas que fazem parte da carteira do canal. Com relação à Auren, nós vamos dar uma olhada no leilão de ações, o que aconteceu, qual foi o resultado desse leilão de ações que se deu, e com relação a Lupar e Sanepar, vamos dar uma olhada como foi o resultado, alguma surpresa, no terceiro trimestre de 2024, seguindo aquela nossa senda de aproveitar essa temporada de resultados do terceiro trimestre de 2024 e posicionando essas empresas, para que depois lá no final a gente consiga fazer eventualmente algum comparativo para ver aquela que pode ou não caber na nossa carteira aqui do canal. Hoje é dia 22 de novembro de 2024, agora são 9 horas e 35 minutos. Não abriu o mercado, a gente vai dar uma olhadinha rapidinho como é que foi em relação ao dia de ontem e o que a gente pode esperar para o dia de hoje. O Ibovespa ontem fechou a 126.922 pontos, ficou abaixo dos 127 mil. Aqui é o fechamento do dia de ontem, agora são 9h37. Ele caiu quase 1 ponto percentual. Na sua mínima chegou a 126.593 pontos. Já a Taesa, que eu estou de olho, por que eu estou de olho na Taesa? Porque com essa queda, a gente pode olhar aí que a maioria das ações, pelo menos aquelas que são correlatas com o que a gente tem na carteira do canal, está quase tudo em vermelho. Normalmente no dia seguinte, eu não sei se vai acontecer, por isso até estou gravando antes do mercado abrir, mas dá aquele efeito violino, dá uma descida lá embaixo e retorna. A Taesa aqui fechou ontem, na sua ação ordinária, a R$ 11,25. Então vamos dar uma olhada nesses R$ 11,25, se chega a baixar ali perto dos R$ 11,10. Será que é possível? Não sei. Mas no dia de ontem chegou a descer aqui a 97 centavos. De qualquer forma, vou lançar uma ordenzinha no dia de hoje para ver o que acontece. Indo para os assuntos do vídeo, vamos falar um pouquinho aqui da Auren. Esse documento aqui, aviso aos acionistas, ele foi publicado no dia 13 de novembro de 2024, hoje é dia 22, portanto nós estamos falando de 11 dias atrás. Mas o que interessa aqui nesse documento? Que como nós estávamos no meio da temporada, dos resultados do terceiro trimestre, não fazia muito sentido olhar para essa informação, que é uma informação, na verdade, subsidiária. De qualquer forma, veja, que as frações remanescentes de ações ordinárias de emissão da companhia atribuídas aos então acionistas da ARN. O que é a ARN? Na combinação de negócios, as ações, foi criada uma empresa chamada ARN. As ações da AS Brasil foram multiplicadas por 10, certo? E passadas para a ARN. Então, é o número de ações que tinha a AS Brasil vezes 10. Então, foram feitas aquelas escolhas. Se a pessoa queria 100% em dinheiro, se queria metade de dinheiro, metade em ações, se queria 10% em dinheiro e 90% em ações. Então, basicamente, essas foram as hipóteses que foram colocadas. Lá no final, restaram sobras. Então, e as ações que sobraram, elas foram, as frações, né, na realidade, de ações que sobraram, elas foram identificadas e grupadas em números inteiros. Então, se pegou frações, o que restou, lá depois da vírgula, isso aí se juntou em números inteiros. Que resultou aqui ó, em 66.913 ações. Ações ordinárias de emissão da companhia, as quais serão vendidas. Então é isso que eles estão anunciando, ou seriam vendidas. Aqui já é mais futuro do pretérito. Em leilão, realizado pela P3 no dia 19 de 11. Hoje é dia 22, então isso aí foi 3 dias atrás, durante o call de fechamento do pregão da referida data do leilão. E ontem saiu esse documento da Auren, aviso aos acionistas, e veja que neste caso aqui específico está se referindo ao resultado do leilão de ações da companhia. Dá uma olhada aqui, ó, na data do dia 21, né, portanto dia de ontem, mas a parte que interessa aqui, ó, em decorrência do leilão, foi apurado o resultado total antes de taxas operacionais de R$ 661.769,44, correspondente ao valor de aproximadamente R$ 989 por ação. No dia de ontem, a Auren fechou a R$ 9,73. A seguir, vamos atualizar aquela nossa tabela de indicadores fundamentalistas que nós fazemos sempre, até para ter um comparativo mais ajustado do que a gente entende que possa ser para fins de eventualmente selecionar ou ver como estão as nossas empresas, umas em relação às outras. Então dá uma olhada aqui, ó, nas informações trimestrais, neste caso aqui, da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. E eu já salto aqui na página 3, falando aqui do ativo total, da companhia que saiu de 18,8 no fechamento, 18,8 bilhões no fechamento do exercício de 2023, ou seja, de 9 meses para cá, o seu ativo cresceu para 20 bilhões 134 milhões. Um crescimento aí bastante interessante. Tendo um acompanhamento aqui no patrimônio líquido da companhia, que saiu no fechamento do ano passado de 9,7 bilhões
para 10 bilhões 557 milhões, crescendo aí em torno de 800 milhões. As receitas de venda de bens e serviços, no fechamento dos primeiros 9 meses de 2023, foi de 4,5, quase 4,6 bilhões, e agora chegou a um pouco mais de 5 bilhões. Um crescimento em termos de receita de 12,36%. Com relação ao lucro líquido, veja que o lucro líquido, ele que estava em 1 bilhão 138 milhões nos primeiros 9 meses de 2023, agora ficou em 1 bilhão 132 milhões, uma queda de 0,53%. Uma queda estável. Interessante, né, que em que pese o crescimento da receita, não houve o acompanhamento do lucro líquido. E provavelmente aqui o fator de maior impacto foi justamente aqui no custo de bens e serviços. Então o custo aqui está em 2 bilhões 157 milhões, enquanto tinha sido de 1 bilhão 848 milhões. Então, na realidade, cresceu a receita, mas em compensação, cresceram também os custos. Outro fator que impactou foram as despesas operacionais, que chegaram a 1 bilhão 150 milhões, enquanto tinham sido, nos primeiros 9 meses do ano passado, de 997 milhões. Com isso, nós podemos projetar a Alupar, no final de 2024, podendo chegar a uma receita aqui de 6 bilhões 762 milhões. Veja que está em linha mais ou menos com o que nós projetamos no início do ano, quando nós começamos a tratar dos números da Sanepar. Já o seu lucro líquido, uma estimativa aqui de 1 bilhão e 500 milhões. A Sanepar, que já pagou esse ano 15 centavos de dividendos, tendo normalmente a fazer mais um anúncio pela frente, podendo chegar a esses 30 centavos que nós estamos projetando. Se isso acontecer, o nosso preço teto aqui da companhia vai ficar em R$ 5,12. Atualmente, a ação está cotada a R$ 5,16, acima do nosso preço teto. Na média, nos últimos 5 anos, a Sanepar pagou aqui 27 centavos, o que nos dá um preço teto aqui de R$ 4,40 quando, nesse caso, olhamos para o passado, fazendo a média dos últimos 5 anos dos proventos que foram pagos. Se nós considerarmos o patrimônio líquido da companhia e dividirmos pelo número de ações que ela possui, então nós temos um valor patrimonial por ação de R$ 6,99. Portanto, o preço da ação, atualmente, esses R$ 5,16, quando divididos pelo valor patrimonial por ação, dá esse 0,74. Ou seja, a ação vai estar, em termos, comparando com o valor patrimonial, um desconto de aproximadamente 26%. Comprando a ação por R$ 5,16, se você colocar o preço da ação sobre o lucro líquido por ação, em função do lucro líquido, podendo receber aí em 5 anos e 2 meses aproximadamente. A questão aqui da Alupar é o dividend yield dela, que normalmente fica ali quase beirando 6%, e por isso a gente não tem olhado com maior interesse para a Alupar, já que nós buscamos sempre dividend yield de no mínimo 6%. Agora vamos dar uma olhada na Alupar, as suas informações trimestrais e individuais do terceiro trimestre de 2024. E vamos saltar aqui para olhar os ativos, que na verdade nós vamos computar desse lado. Aqui é o que diz respeito à controladora. Nós vamos olhar para os ativos consolidados. Então veja que os ativos chegam a pouco mais de 30 bilhões, enquanto tinham sido esses ativos no fechamento de 2023 de 28 bilhões 436 milhões. Portanto, um indicativo aí interessante de aumento dos ativos da companhia. Já o patrimônio líquido, a controladora, o consolidado, chegando a 11,8 bilhões, enquanto tinha sido de 10,6. Então veja que o patrimônio líquido também acompanhou um crescimento de 1 bilhão e 200 milhões aproximadamente. Com relação à receita líquida operacional, a companhia sai aqui de 2,4 bilhões, isso fechados os primeiros 9 meses de 2023, para 2,8 bilhões. Esse crescimento representa aproximadamente 18,3% na receita líquida da Alupar. Enquanto isso, o lucro líquido consolidado, ele sai de 894 milhões para 1 bilhão 441%, um crescimento na ordem de 61,2%. Aqui tem um detalhe interessante, porque se você tem ações da Alupar, você participa aqui, na controladora. Então, quando nós vamos estabelecer ali as projeções dos proventos, nós vamos, na verdade, utilizar o lucro líquido
de 855 milhões. Mas veja que ele também é bastante significativo frente aos primeiros 9 meses de 2023. E utilizamos os mesmos raciocínios na construção da nossa tabela de indicadores fundamentalistas. Uma projeção aqui da receita de 3,8 bilhões, aqui a gente está falando o consolidado, o lucro líquido consolidado em 1,9 bilhões, ao passo que o lucro líquido da controladora, se você fizer parte do quadro de acionistas da Alupar, então é onde você vai ter o direito aos dividendos a partir desses valores, 1,1 bilhão. Veja que ele é bastante significativo em relação à nossa projeção do início do ano de 730 milhões, que vai mais ou menos em ordem com o que está acontecendo hoje com a companhia. Até o presente momento, a companhia ela pagou, e acho que ela já finalizou seus pagamentos do ano, 47 centavos. O preço da ação, no fechamento de ontem, R$ 9,41. Com isso, o nosso preço teto, ou seja, dividindo estes R$ 9,41 por 6%, é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, temos o preço teto de R$ 7,90. Então, R$ 9,41 está bem distante desse preço teto. Nos últimos 5 anos, a Alupar, controladora, veio pagando aqui a 33 centavos, o que dá um preço teto aqui para nós de R$ 5,57, quando olhamos para o passado. Então, nunca foi uma boa pagadora de proventos, sempre nos levou a olhar com certo afastamento por conta disso. Mas também é verdade que ela tem comprado muitos projetos, principalmente fora do Brasil, na linha de transmissão, e tem projetos interessantes, né? Então veja que, conforme nós vamos dar uma olhada aqui, ó, o patrimônio líquido que nós vimos, quando dividido pelo número de ações, a base acionária é relativamente pequena, 914 milhões de ações, nós vamos ter um preço da ação, um valor patrimonial por ação de R$ 12,92. Pegando esse valor, o preço da ação dividido por, que é de R$ 9,41, dividido por 12,92, que é o valor patrimonial por ação, 0,73. Então também aqui uma companhia que tem a sua ação, de acordo com o valor patrimonial, bastante descontado. Ou seja, quando esse valor está abaixo de 1, o PVPA que a gente chama, indica que a ação pode estar barata e que o risco é muito baixo em comprar essa ação, porque está comprando uma ação abaixo do seu valor patrimonial. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 7,54, você compra a ação por R$ 9,41, recebe em função do lucro líquido, não é em função dos proventos, em aproximadamente 7 anos e meio. O problema da Alupar é parecido com o da Sanepar, um dividend yield aqui de 5,04%, ou seja, muito abaixo dos 6% que nós procuramos. E aí está uma olhada, né, bem geral sobre a Auren, Alupar, Sanepar. Eu acho que a surpresa fica pela Alupar, que ela vem respondendo de acordo com os projetos que vem colocando no mercado. De repente pode ser que, né, num tempo futuro, acabe indo na direção de 6% ou mais de proventos, e vai depender muito de você olhar o projeto dessas companhias que eu não apreciei nesse vídeo de hoje. Mas eu acredito que se você debulhar o projeto da Alupar, talvez você tenha uma surpresa positiva. A Auren, bastante descontada, está lá embaixo, o mercado não está olhando muito bem para ela. De qualquer forma, vamos ver como é que ela vai se comportar. Me parece que ela está um pouco descolada daquilo que realmente pode ser a sua realidade. Eu e outros, né, também pensam parecido, vamos ver o que acontece no futuro. E a Sanepar também nunca foi do nosso interesse por conta dos proventos baixos que vem pagando. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.